Bom dia, meus irmãos e irmãs. Eu vou dar uma palavra explicativa a respeito de me cobrar aqui. Por que o pastor não participa da classe Monte Sião? Eu participo de concursos de igreja há 48 anos. Nunca aceitei ajudar a classe minha. Porque para eu ajudar a minha classe, em cada classe tem que ser seu pastor. Você não acha? Não que eu saiba toda a resposta. Mas eu acho que não é justo. Tá certo? Não é justo. Então eu não participo. É isso aí. Nunca participei. E nem dei dica também. Tá certo? Porque eu acho que não é justo. Tá certo? Não é que o pastor sabe tudo, que às vezes a resposta que as irmãs sabem que eu não sei. Mas eu nunca participei. Agora, se o pastor acha que deve participar, ele participa à vontade dele, é o problema dele. Agora, o problema dele não é problema. É a opinião dele, a minha não. Então eu não participo com a classe. É meu costume, desde que se faz concurso de igreja, desde 1967, né? Agora não. Então a dona queria me cobrar isso aí, eu falei, eu vou explicar por quê. Eu expliquei algumas vezes isso aqui publicamente, mas agora oficialmente para a classe Monte Sião. Mas agora as irmãs hoje... Pastor, eu posso explicar por que eu não participo? Eu não participo porque, geralmente, os livros que estão estudando são diferentes dos livros que eu estou estudando cada aula. É isso aí. Eu tenho dificuldade de misturar. Eu acho que fica à vontade de cada um, mas eu não tenho ajudado, as irmãs têm ido muito bem. Nem porque perdeu uma respostinha também hoje, já fica brava, né? Foi tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, feliz de ver aqui a dona Dinda, nossa irmã, que tem muito tempo que não aparecia por aqui por enfermidade. Eu vou cumprimentá-la em nome da classe. Seja bem-vinda, minha querida, que bom. Não precisa levantar não, por favor, eu não sou o rei. Que isso? Obrigado. Só apertou meu coração, viu? Aí, gritou. Até um tempão por enfermidade, nem tem também isso. Eu vou pedir que nós façamos 30 segundos de oração silenciosa para começar a aula. E nessa oração pedindo pela aula e pela Ana Clara. É a netinha, a bisneta da Dona Augusta. Os irmãos que ela fez uma operação em coração. Voltou aquele sopro. Os médicos estão tentando fazer com tratamento de remédio, mas não tem valido nada até agora. Vamos orar pela Ana Clara, por favor. Nesses poucos estudos. E outra coisa, dona Cida lembrou uma coisa. O que aconteceu, esse tsunami que aconteceu lá em Mariana, não acabou ainda, gente. Ele vai atingir o Rio Doce. E o Rio Doce é a cidade onde eu vivi, fui pastor e a região toda lá. Conselheiro, antes de chegar aí, Governador Valadares, Tumiritinga, Conselheiro Pena, Raimorés, Resplendor, vai sair lá no Rio, lá em Vitória. Portanto, tem muita coisa a acontecer ainda desse tsunami terrível, dessas represas romper lá em Minas, em Mariana, viu? Destruiu uma cidade inteira, gente. Vamos orar porque assim, lá tem muito irmão nosso que estão passando por isso, tá certo? 30 segundos para esses dois assuntos, por favor, antes de começar a aula. 30 segundos. Primeiro, que é o problema que aconteceu lá. Tem muitos outros, mas esses dois casos. E a Ana Clara, por favor. Ana Clara, criancinha de 4, 5 anos, parece-me. Eu conheço ela muito bem, uma doce criança. Por favor. 30 segundos apenas, mas ora a Deus. Todos nós. Dois assuntos específicos.
Em nome de Jesus, amém. Nós vamos hoje começando, meus irmãos, pela graça de Deus, um novo trimestre de estudos. Quem dos irmãos dessa classe não recebeu a nova lição? Vocês não receberam, não? Está aí as outras? Não, as outras. Está aí, está aqui. Alguém entrega, por favor, que aqui atrás tem algumas pessoas que perguntam. Levante a mão quem dessa classe não recebeu a revista, por favor. Quem for ler também, quem não for ler, não leve. Dessa vez não estão cobrando nada, né? Nunca cobramos nada, mas das próximas a gente vai pedir que os irmãos ajudem. Ajude a sua igreja, por favor. Então estamos começando hoje a primeira lição dessa revista aí. Tá certo? Que nos trata de um assunto muito interessante. Preciosidades de Deus. É o título do trimestre. Preciosidades de Deus. Nós vamos descobrir nessa revista, lendo a Bíblia, que o mundo criado por Deus está cheio de riquezas. Veja o que diz aqui um texto, antes de chegar ao nosso texto básico, o Salmo, que é o Salmo 119, 72, mas o Salmo 104, presta atenção, o Salmo 104, versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. É o Salmo 104, versículo 24. Que variedade! O salmista aqui estava admirado. Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Salomão diz lá em Provérbios capítulo 20, versículo 15, diz: há ouro e abundância. Vamos ler o texto, né? Provérbios capítulo 20, versículo 15. Presta atenção nesse versículo aqui também, muito importante. Há ouro e abundância de pérolas, os lábios instruídos são joias preciosas. Presta atenção nisso aqui. Há ouro e abundância de pérolas na obra do Senhor, mas os lábios instruídos são joias preciosas. Há ouro e abundância de pérolas no mundo que Deus criou, mas os lábios instruídos são joias preciosas. Nesta vastidão de beleza requintada, que é o mundo que Deus criou, contudo, nenhuma joia é mais valiosa e nenhuma pérola é mais bela do que os lábios instruídos que proclamam a palavra de Deus. Proclamam as palavras de Deus. As palavras de instruções são tesouros preciosos. A boca que proclama a palavra de Deus, as que levam consolo, as palavras que proclamam boas novas de salvação, vale mais que muito ouro depurado. Então, meus irmãos, eu distribuí aí alguns versículos, vai começar lá de trás para frente hoje. Esse lado aqui eu não dei para ninguém os serviços. Realmente aquele grupo lá fica sem leitura dificilmente, hoje ficou com eles lá. Vai começar lá atrás, daqui a pouco eu vou pedir já o primeiro versículo. Então é o seguinte, nós estamos estudando esse assunto, preciosidade de Deus. O que é preciosidade? A palavra preciosidade significa algo ou objeto de grande estima ou valor. E valor também, de raro valor e alto preço. Vou repetir isso. Preciosidade significa algo ou objeto de grande estima, de raro valor e alto preço. É o que nós estudamos, as preciosidades de Deus
dentro da Bíblia. Nós sabemos que quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que Deus tem muitos tesouros reservados para seus filhos, dentro da sua palavra. Então muitos crentes continuam pobres, muito pobres espiritualmente. Está salvo, vai entrar no céu. Mas tem muito pouco conhecimento das coisas de Deus. Muito pouco conhecimento das coisas de Deus, porque não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. A Bíblia não é importante para eles. Então Deus tem conservado para os seus filhos coisas maravilhosas em sua palavra. Vamos ver o que diz Isaías capítulo 64, versículo 4. É o primeiro versículo. Isaías 64, versículo 4. Uma preciosidade de Deus. Qual é? Só que, por favor, vamos ler em seguida, deixa o texto aberto, para a gente não perder um minuto de tempo, senão nós vamos pegar muito tempo de estudo aqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que não trabalha para aqueles que nele esperam. Preciosidades que se encontra aí, e outro texto lá no Novo Testamento, deixa lá, o texto vai começar lá, agora daí para frente eles vão conduzir um para o outro. A irmã Irecê vai ler 1 Coríntios 2, 9, é um versículo lido muito quando há funerais, mas não é só lá não, presta atenção que Paulo fala em 1 Coríntios 2, 9. Mas está escrito, nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um dos versículos mais lindos, que eu cito muito isso em funeral. Mas não é só lá, não. Eu digo, diz o texto de Paulo, aquilo que os olhos não viram, e nossos olhos já ouviram coisas lindas, hein? Ouvidos não ouviram. Quem não ouviu algo que ficou tão extraordinário, que nunca subiu o seu coração, é o que Deus tem reservado para os seus, é o que Deus nos dá, são preciosidades de Deus para a nossa vida. Obrigado, irmãos que leram. Mas a ordem agora você coloca na frente, quem está com o número terceiro aí já pega o novo microfone, por favor. Todos estão numerados os textos. E tudo o que é precioso para Deus, nós entendemos o seguinte: tudo o que é precioso para Deus deve ser de grande valor para nós os crentes. Quem tem aí 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, leia. Pode deixar o microfone aí, eles conduzem agora, senhor doutor. Agora eles conduzem um para o outro, por favor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Preciosidade de Deus para o crente. Isso é algumas coisas apenas, né? Algumas coisas apenas estamos dizendo aqui. A leitura da Bíblia, por exemplo, é uma preciosidade que Deus nos dá como crente. Ler a Bíblia. A meditação na palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia não é a mesma coisa de meditar. Meditar não é a mesma coisa que ler a Bíblia, não. Você lê a Bíblia, às vezes assim, lendo, sem saber o que está lendo. Mas a Bíblia não é um livro para ser lido apenas. A Bíblia é um livro para ser meditado. É um livro para ser lido devagar, meditando, comparando o texto, isto é. Então eu disse aqui duas coisas: a leitura da Bíblia pode ser feita rapidamente, a meditação da palavra de Deus, a oração, a comunhão com o povo de Deus. Há coisa mais maravilhosa do que isto. A comunhão do povo de Deus, a fé que Deus colocou em nosso coração para sermos cristãos, são algumas das preciosidades de Deus.
Mas entre as aqui que eu citei aqui, a fé e a graça são as maiores preciosidades do mundo espiritual. Vou repetir isso. A fé e a graça são as maiores preciosidades do mundo espiritual. Por quê? Porque somente por meio da fé, somente por meio da graça, é que nós temos acesso à presença de Deus. Só. E podemos manter comunhão, conexão com Deus. A nossa relação com Deus não é por meus méritos. A minha relação com Deus não é porque eu sou isso ou aquilo, que eu tenho qualidades para isso. Não. A minha relação com Deus ou se dá por meio da fé e da graça, ou não se dá nunca. Pela graça de Deus nós somos salvos. Pela fé nós conhecemos Cristo como Salvador. E a graça e a misericórdia de Deus. A graça é melhor do que a vida, diz a Bíblia. A graça é maior que os nossos pecados vis. E a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, significa que não existe tamanho de pecado, nem quantidade de pecado que alguém cometa, que não pode ser alcançado pela graça de Deus. E a fé que Ele coloca em nosso coração. Porque a única maneira de nós termos acesso a Deus é através da fé e da graça. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aproximar de Deus sem fé, você não vai agradar a Deus. E o apóstolo São Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, 9, minha graça te basta. Então, meu irmão, nessas 13 lições que começam hoje com essa primeira lição, essas 3 lições nós vamos estudar sobre a preciosidade de Deus. Isto é, nós vamos conhecer muitos dos seus tesouros que estão dentro da Bíblia, que também podem ser nossos. São tesouros de Deus que também podem ser nossos, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O texto básico, portanto, já dissemos isso, está em Salmo 119, versículo 72. Diz assim, para mim vale mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro e de prata. Quais são essa lei? Quando fala-se lei aqui, que procede da boca de Deus, o que está referindo-se? A Bíblia, a palavra de Deus. Mas ainda há aqui nesse salmo de 119, e salmo é número, viu, gente, no capítulo. Até fica pior falar com o Ney e falar sobre isso. Parabenizá-lo, ele fala salmo número. Salmo não tem capítulo. Às vezes bons crentes de salmo, capítulo. Salmo não tem capítulo. Tem 150 salmos, 150 salmos, mas não são capítulos. Cada um é diferente do outro. Então, quando se falar, são coisinhas boas de aprender, viu, gente? Isso não leva para a salvação, não vai levar você para o inferno, nem vai salvar você melhor por causa disso, não. Mas é bom saber, vai entender que você entende um pouco das coisas da Bíblia. Salmo número 1, versículo tal. Salmo número 119. Versículo de número 72. Aqui nesse mesmo salmo, o versículo 2 desse salmo, de Salmo 92, diz o seguinte, diz, bem-aventurados os que guardam as tuas prescrições e o buscam de todo o coração. Outro versículo, versículo 4, do mesmo Salmo 119, diz aqui, o que diz aí? Diz assim, tu ordenaste os teus mandamentos para os cumpramos à risca. À risca. Eu tenho um sermão nesse sentido, baseado no que a mãe mandava fazer as coisas. A mamãe dizia, vai levar um vizinho lá para a vizinha, vai levar isso para a vizinha, vai levar um recado para a vizinha, mas cumpra a sua mansão à risca. E às vezes a criança ia brincando para a estrada, tal, e chega lá e fala assim, minha mãe mandou aqui, e esqueci.
Um dia a mãe mandou levar, lá na roça, esse negócio de trocar coisa, ter trocado ovos, né? O uso de ovos com pessoa, levar não sei o quê. Eu fui levar um saquinho, a dúzia de ovos, né? Mas fora da sala, eu fui subindo, andando, subiando e batendo com a varinha, assim, no chão. E o pé da varinha batendo no saquinho de ovos, né? E eu não percebia isso, né? Chegou lá, minha mãe mandou para o e tudo não tem jeito. E vocês sabem quando o Cico chegava em casa, né? Ô meu filho, vamos orar? Pegava o rabo de tatu e apanhava e dizia: isso para você da próxima vez que eu mandar fazer uma coisa, você faça a risca como eu mandei. Eu tinha uma mãe muito brava, viu? Ela bateu muito na gente, a gente fazia nada demais, que hoje pelo que os filhos fazem, não, pelo que os filhos fazem hoje, Deus me livre, certo? Eu não cresci traumatizado com ela não, como o pai, a mãe não pode ter um filho que cresce traumatizado, não cresce coisa nenhuma, só se for um pai, porque duas coisas acontecem, aqui eu estou abrindo um parênteses, né? Por isso que eu não termino minha lição nunca. Ó, duas coisas que a criança vai cobrar mais tarde dos pais, porque foi castigado demais, ou não foi nunca castigado. São duas coisas que os filhos vão cobrar dos pais mais tarde. Você deu muita disciplina, ou não deu disciplina. Lá no versículo 34 desse mesmo Salmo 119, diz o seguinte: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nele me comprazo. Vocês perceberam que todos têm o mesmo sentido do versículo 172? 35. Colocando valores, hein? Esse é o 35. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro. E lá no Apocalipse, eu não dei para ninguém para ler, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que praticam a palavra de Deus. Notaram coisa interessante? Quem é que lê? Quem sabe ler. E quem não sabe ler? Ouve. Bem-aventurado tem dois sentidos, se ouve aí. Pode ouvir também, o pregador está pregando, você está ouvindo, mas alguém que não sabe ler, mas ouve. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem e os que praticam. Você pode conhecer muito a Bíblia, não praticou, jogou fora. A Bíblia é para ser lida e praticada. Assim tem sentido. Então, entre as muitas preciosidades de Deus está a sua palavra, que é o tema da lição de hoje. A preciosa palavra de Deus. Deus usa a sua palavra para nos mostrar o que é bom para a nossa vida. Quando você compra um objeto doméstico, um eletrodoméstico, outra coisa qualquer, dentro do pacote que vem, junto com os apetrechos para montar, o que vem mais? Um livrinho chamado? Para que aquilo? Para que aquilo? Para jogar fora. Está lá o seguinte, o seu ventilador, o seu batedeira, né? Está lá o seguinte, só no volume, só colocar na energia 120, mesmo. Ou 120, né? 110. Se você toca na 220, pá, queimou. Mas por que dizia isso? Lá o manual dizia 110. Você não leu? Você sabe que Deus nos criou também, colocou o manual no pacote? A Bíblia. A Bíblia nos ensina a viver. Por isso que o mundo, de modo geral, não está sabendo viver. Há muitos crentes também que são crentes, mas não sabem viver como crente. Porque não conhece a Bíblia. As coisas mais simples da Bíblia você não conhece. Note bem, a Bíblia é preciosidade, sim. O texto diz aqui, Deus usa a sua palavra para nos mostrar o que é bom. A expressão desse versículo 74, que diz, vale mais, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro. Essa palavra vale mais é a tradução de um termo hebraico, top.
O versículo 14 desse texto, ou desse salmo também, diz o seguinte: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Versículo 14. É a mesma expressão do versículo 74. O versículo 127. Presta atenção. O versículo 127 desse Salmo 119. Diz aqui: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. O versículo 162, né, que li agora, né? Não, 162 diz assim: alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Eu estou lendo esse versículo, que eles têm o mesmo sentido do versículo-chave. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Conhecimento da palavra de Deus, que Deus faz através da sua palavra. O salmista coloca a palavra de Deus nesses versículos aqui, muitos outros, sempre em primeiro lugar. Ele coloca a palavra de Deus sempre em primeiro lugar. Você sabe que o Salmo 119 tem um título. Como é que é o título dele aqui? Não é o mesmo que está aqui, não. Aqui está a excelência da lei divina. Também certo, sentido. Mas é poema dedicado à palavra de Deus. O Salmo 119 é chamado de o poema dedicado à palavra de Deus. São cento e quantos versículos? 176 versículos e todos eles falam da palavra de Deus. Lei, mandamentos, palavra, preceitos, são as mesmas palavras que têm o mesmo sentido, dizendo sobre a palavra de Deus. Lá no Salmo 19, agora tem alguém que vai ler esse versículo aí. Salmo 19, de 7 a 11, quem vai ler? A lei do Senhor é perfeita, Presta atenção, olha aí. e restará a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se adormece o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Que coisa linda, não? Como é que o salmista descreve a palavra de Deus? Resumindo tudo aqui que o presbítero amigo leu, está dizendo que a palavra de Deus é um tesouro para nós. E lá no finalzinho disse, ele nos adverte. O que é o versículo final aí? Você leu, Bilton? Além disso, por ele se admoesta o servo e as guardar a grande recompensa. Além de ser bonito, ele nos admoesta para guardá-los, porque há recompensa nisto. O que se aprende na palavra de Deus é sempre o nosso bem, para a nossa edificação espiritual. A pessoa que anda na fé, segundo Deus, não vive de acordo com as prioridades e valores do mundo. Antes coloca a vontade de Deus sempre em primeiro lugar. O Salmo 1, versículo 1 e 2, quem sabe está escrito lá? Eu não dei para ninguém, se alguém lembra. Bem-aventurado? Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia. Isso aí. Tá vendo? Antes, não, já chego. Tá bom, foi longe demais já. Olha aqui, antes, o nosso prazer está em quê? Na lei do Senhor. E nela, meditar de dia e de noite. Nossa, cadê a dona Cida? A Cida foi na famosa comprar uma canja? uma canja? Uma rancha. Por quê? Acho que para enfeitar aqui, ó. Ela já volta. Epa, quase virei a perna de novo aqui, você viu? Por amor de Deus, por amor.
Há uma coisa que aconteceu, chamando aqui Moisés, entra aqui na história, não está na sua revista, mas há uma coisa de Moisés muito interessante, sobre o valor da palavra de Deus e a presença de Deus. Moisés foi achado no mar, no rio, pela filha de Faraó, foi criado como príncipe, era o herdeiro de Faraó, ia ocupar o trono de Faraó, porque era o único homem da família, considerado como neto, como filho, como neto do rei. Um dia esse Moisés descobriu que ele não era egípcio. Que aquele povo que sofria ao lado dele era o seu povo hebreu. Não sei se alguém tem esse texto de Hebreus 12, tem? Dei para alguém? Deu? Hebreus capítulo 11 mesmo, Brasília. Você tem, né? Versículo 24 a 27. Está com o microfone aí? Vai lá. Manda ver. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou ser príncipe. Recusou ser filho chamado Faraó. Recusou de todas as coisas de Faraó como príncipe. Continua lendo, Brasília. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Oxe. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O que fez Moisés? Preferiu a Deus e o seu povo a usufruir prazeres transitórios. Qualquer que seja a nossa situação, meus irmãos, que nós vivemos, e alguns são muito difíceis, nós podemos afirmar de todo o coração que estar ao lado de Deus é sempre melhor. Estar dentro da vontade de Deus, conforme a sua palavra, é melhor. Deus é sempre melhor. A Bíblia é o livro mais precioso que existe, porque ela é a revelação escrita de Deus. Alguém tem o Salmo? Não, aqui não dei não. O mesmo Salmo aqui, 119, versículo 97 em diante, diz o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu que sempre tenho comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que coisa maravilhosa aqui, gente. Que o salmista está falando a respeito do amor que ele tinha para a palavra de Deus. Quem ama a Bíblia é pessoa sábia. Pode ser analfabeta, não importa. Para mim não existia pai melhor que meus pais foram para mim. A maneira que me trataram, me criaram 10 filhos, A maneira que me criaram, esses 10 filhos no caminho do Senhor. Uma família de 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Hoje resta um homem, que sou eu, sou homem. E a minha irmã, uma irmã. O resto todos já morreram. Essa semana eu tive o prazer, ou então sei o quê, a incumbência de dizer: Senhor, agradeço o dia de finados, né? Agradeço pela vida do meu pai, da minha mãe. E fui descrevendo, falei, gente, na minha descrição, na oração, falei, só resta eu e minha irmã, o resto morreram todos. Os irmãos se lembram que eu cheguei aqui e dizia, eu sou uma família de 10 irmãos. E por muito tempo eu disse isso aqui. Hoje sou uma família de duas pessoas só. Foram, é assim.
Tudo passa nesse mundo. Tudo passa. Mas então, note bem que a sabedoria vem da palavra de Deus. O meu pai, eu já disse muitas vezes aqui, se eu repetir isso, eu acordava toda manhã, que é a casa de fazenda, que é a sala enorme, todos os quartos saem na sala. A gente acordava meu pai lendo a Bíblia, lá no alpendre, lendo a Bíblia. Não tinha um dia, seja de segunda a sábado, de domingo, eu acordava de manhã, como fazia, como era terrível, que lendo a Bíblia, que coisa horrível, eu acordei lendo a Bíblia. Criança sabe o que é, né? Mas como valeu isso? Hoje eu penso o seguinte, será que meu pai lia a Bíblia em voz alta porque gostava de ler, ou queria que os filhos ouvissem mesmo? Quantos pais nunca leem a Bíblia para os filhos e querem que sejam bons filhos? Vão ser como, gente? Tem um rapaz criado nessa igreja, que é muito triste um dia desse, sabendo que tem uns filhos já adolescentes, disse, eu não ensino nada aos meus filhos, quando eles crescerem eles aprendem o que quiserem. Não vão ser nada. Não vão ser nada. Provérbios 22:15, a criança nasce com a estultice no coração, mas a vara da disciplina coloca no caminho certo. Significa que você criar um filho e não ensinar a ele nada, ele vai ser rebelde, por natureza. Por isso que não tem a minha lição nunca. Por aí. Mas isso precisa falar disso. Então, olha, eu dizia que a Bíblia torna a pessoa sábia. Vocês têm tido experiência disso, eu também tive experiência disto. Os filhos dos crentes nas escolas sabem mais do que os outros. Quando trata da redação de religião, eles dão um banho até na professora. Os meus filhos, enquanto chegavam em casa, falando assim, olha, hoje eu falei, a minha professora falou uma coisa, eu achei ruim aquilo, eu fui falar com ela, outro falou assim, não falei nada. Eu falei, fala, filho, fala. Ela falou, errado, papai, aquilo que ela falou lá da Bíblia é errado. Eu falei, bem que você sabe. Outros criam problema, né? Aí ele falou, não, professor, não é assim. Não há coisa pior que alguém na classe, ou seja, aqui dentro dessa classe, ou seja, na classe da escola, isso está errado. Não é assim. Publicamente, eu sempre disse, uma crítica positiva, ela sempre vale. Pessoalmente. Publicamente, não. Nunca. Nunca repreenda alguém ou nunca desfaça de alguém publicamente que ele não vai aceitar. Mas fala publicamente, lá particularmente com a criança. Uma criança fala com você isso, você aceita. Por isso não tem a minha lição nunca. Deus revelou ao homem de muitas maneiras. Progressivamente. O nosso Deus, que habita os lugares inacessíveis, habita também aqui. E Deus revelou ao homem de muitas maneiras. Primeiramente, a primeira revelação de Deus é chamada revelação natural. Quem tem o Salmo 19, aí 1-4, lê. Os céus proclamam agora a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Muito bem. A primeira revelação, a primeira maneira que Deus usou para revelar a nós foi a revelação chamada natural, da natureza. Então, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a criação, incluindo os céus, a terra, os mares, as florestas, os rios, o macrocosmo, o microcosmo, sabe o que é isto? O macrocosmo você vê. Mas vocês sabem que o mundo microcosmo é muito maior do que o macrocosmo? Aquilo que você não vê? Você imagina quanta coisa está aqui, dentro dessa igreja, aqui no chão, na sua roupa, que você não vê.
Esse é o microcosmo. Deus criou, e a Bíblia diz lá no Salmo, todos dependem de Deus para viver. Deus os sustenta a todos, porque esses bichinhos são não são vistos a olhos nus, eles têm que comer, e Deus lhe dá a comida. Então Deus criou todas as coisas, o microcosmo, o macrocosmo, tudo revelam a glória de Deus. Se Deus não tivesse revelado de outra maneira, se Deus tivesse usado outra maneira de se revelar para nós, mesmo assim, ninguém poderia dizer que Deus não se revelou. O que diz Paulo em Romanos capítulo 1, 18 a 20? Romanos 1, 18 a 20? Quem está com o texto? É o senhor? É o senhor que está com o texto? Então vamos ler. Cadê o microfone? Passou para você aí? Você já leu. Quem não leu ainda? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus revelou por meio da natureza. E nenhuma pessoa pode dizer, vamos ter desculpas, Deus não revelou, não entendi. Eles são indesculpáveis, porque a revelação natural de Deus é o suficiente para nós conhecermos Deus. Mas a Bíblia fala que Deus revelou de outras maneiras. Essa é a primeira maneira que Deus revelou. Depois encontramos na Bíblia também a revelação chamada revelação escrita de Deus. Apocalipse 1, 9 a 11. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, dizendo, o que vês, escreve em livro e mando às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A Bíblia é a revelação de Deus. A segunda maneira que Deus revela é a revelação escrita. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Deus se revelou por meio de sua palavra. Lei que procede da boca de Deus. É o versículo que nós estamos estudando. Para mim vale mais a lei que procede da boca de Deus. Ela revela Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia revela a depravação do homem. A Bíblia apresenta o único Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia é a única esperança para o homem caído e perdido. A Bíblia, ela revela a salvação graciosa por meio da fé. Ela fala da condenação daqueles que rejeitam o Senhor. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. A nossa confissão de fé, que é faz parte do nosso símbolo de fé, diz, a Bíblia, sua origem é divina, suas doutrinas são santas, seus ensinos são úteis, seus preceitos são eternos. Ela é poderosa para restaurar a nossa alma e eficaz para mudar a nossa natureza. A palavra de Deus. A reforma do século XVI, por Martinho Lutero, criaram um slogan, é aquilo que o Reino Maurício fala sempre aqui, sola escritura, sola gratia. E
O primeiro é só a Escritura. Eles criaram um slogan dizendo o seguinte: a Bíblia, os cristãos, hein, que saíram da reforma, separaram, criaram o cristianismo, eles diziam: a Bíblia, toda a Bíblia, nada senão a Bíblia, é a religião dos protestantes. Reforma, sempre reformando. A Bíblia, toda a Bíblia, nada senão a Bíblia, é a religião, a nossa religião, religião dos protestantes, né? Coisa linda isso aqui, né? Puxa vida. A revelação escrita de Deus, a fé da palavra de Deus. Ela revela Deus, revela nós como somos. Quando a Bíblia diz o seguinte: vocês não são nada, a gente fica tão humilhado, não? Mas é como nós somos, é como Deus nos revela. Nós dependemos de Deus em tudo, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O que você faz por conta própria? Nada. E a irmã está balançando a cabeça, né? Você não faz isso sozinha, não. Se Deus não permitir, você ficaria dura e sequinho. É isso aí mesmo, verdade. É que a Bíblia está falando de míssil, né? O slogan da reforma era isso aqui. Terceira revelação de Deus. Quem tem Hebreus 1 a 4 aí, leia. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, presta atenção, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Muito bem. Revelação de Deus especial. Relê o versículo 2, por favor, minha irmã. Tá aberto? Ah, já passou? Relê o versículo 2, por favor. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Isso aí, só isso também. Deus falou de muitas maneiras, pela natureza, pela sua palavra escrita. Agora Deus falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Quem tem aí João 14, 7 a 9? Eu. Faz favor de ler. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu, a mim viu o Pai. Como dizes tu, mostra-me-nos o Pai? É, isso. Jesus é a revelação especial de Deus. Aí terminou o progresso da revelação de Deus. Foi pela natureza, pela sua palavra, agora por Jesus Cristo. Deus não se revela de outra maneira mais hoje. Aí eu tive a revelação de Deus. Onde você foi encontrou? Ou você encontrou na Bíblia, ou então você não encontrou em lugar nenhum. É que tu falou um dia desse também sobre esse assunto, né? Sonhos, né? Os sonhos eram interpretados. Hoje não são mais. Mas a pessoa ganha dinheiro grosso aí, interpretando os sonhos das pessoas, das pessoas ignorantes. Que tem sonhos, se tivesse interpretação, é melhor nem saber, né? Ah, e tem coisa, você come uma feijoada de noite tem revelação a todo lado, né? Visões de todo lado, né? Tem nada com Deus não, viu? Faz o favor. Então, a revelação especial é o conhecimento que nós temos de Deus adquirido por meio da pessoa de Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus fala conosco pela natureza, tão bela, maravilhosa. Deus nos fala pela sua palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A nossa confissão de fé diz: isso torna a Escritura sagrada e indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus se revelar a sua vontade ao seu povo. E Deus se revela por meio de sonhos, por meio de visões. Às vezes lemos um texto, como o caso lá de Abraão, lendo o texto, de repente ele tem o seguinte: e acordando Abraão, está dormindo.
Ele conta a história como se Deus estivesse ali falando com ele, e acordou do sono e foi fazer aquilo que mandou, porque tinha certeza que a vida era a voz de Deus. Às vezes Deus mandava um anjo, às vezes Deus falava a pessoa. A nossa confissão de fé diz: isso torna a Escritura Sagrada indispensável. Tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar-se a sua vontade ao seu povo, agora o faz por meio de Jesus Cristo, sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus. E quando fala de Escritura Sagrada, inspiração da Bíblia, está falando de toda a Bíblia, gente. Inclui todos os livros antigos, do Antigo e do Novo Testamento. A Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu já vi pessoas dizer o seguinte: o livro de Cântico não é inspirado por Deus. Fala do amor de um homem para uma mulher e até desses pormenores. É inspirado, sim, senhor. Antigamente dizia até a capa da Bíblia é inspirada, que toda a Bíblia tinha capa preta. Antigamente só fazia a Bíblia de capa preta. Hoje faz Bíblia com todo tipo, cada capa de Bíblia. Tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do homem, tem a Bíblia do seu quê. A Bíblia é uma só, cara. Para que fazer enfeitar isto? Você pode ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro assim da Bíblia. Tá certo? Então, antigamente, o cristão era chamado o homem da capa preta, da Bíblia preta, do capa preta. O homem do livro da capa preta. Lá em Minas falava muito disso. Quem é que era o crente? Os católicos que perseguiam veementemente, nós sofremos com isto. O crente chamado o homem ou a mulher do livro da capa preta. Não estou defendendo aqui que a Bíblia seja de capa preta, não estou defendendo nada. Mas a importância da palavra de Deus. E dizia até a capa da Bíblia era inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia está dividida em 2 testamentos. Quais são? Novo e Velho, não. Velho e Novo Testamento. Eu ouvi um pastor pregando na televisão um dia dele, disse que a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo não tem relação nenhuma com a Bíblia. Nada com o Novo Testamento. Então pensei assim, então pega a Bíblia, joga o Velho fora e fica só com o Novo Testamento. Você não entenderia o Novo Testamento se não fosse o Velho Testamento, os dois estão juntos. Quantos são os livros do Velho Testamento? 39. Muito bem. Quantos são do Novo Testamento? 27. Qual o total de livros da Bíblia? 66. 10. Será que todos sabiam? Quantos escritores há? Quantos? 26. Muito mais do que isso. A história diz que Deus usou mais de 40 escritores. Não sei quantos. Ele fala isso. Cada um tem a sua... Como não sabe quantos são, cada um divide como quiser, né? Agora, cada testamento está dividido em 5 partes. Sabiam disso, não? Vamos pensar no Velho Testamento. Agora aquela lição de memória, né? No tempo não vai dar chegar a lição. São 39 livros. Como é que está dividido? Muito bem. O que significa o Pentateuco? Livros da lei. Então o Velho Testamento está dividido em, primeiro, leis. O Pentateuco. Quais são os livros? Gênesis. Muito bem. 12 livros históricos. Quais são os livros históricos? Esdras, Neemias, Esther. Não, em Jó parou aí. Jó não é mais histórico. Os livros poéticos são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico de Salomão. Muito bem. Terminou o Velho Testamento aí? Não, vem os profetas, que é a 5ª parte. Os profetas são divididos em 2 partes. Os profetas maiores quais são? Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel. E os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros.
Ah, mas eu nunca tive preocupação com isso. Por isso que vai descobrir a Bíblia, tem crente, então o pastor anuncia o texto, já está pregando e está procurando o texto ainda, procurando o texto. Não sabe em ordem os livros da Bíblia, precisa saber. Bom, já começamos com a história e o Novo Testamento, dividido também em 5 partes. Quais são elas? Os 4 livros chamados Evangelho. Quem são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. A diferença do Velho Testamento, o Novo só tem um livro histórico. Qual é? Atos dos Apóstolos. Então, um livro, Atos dos Apóstolos. Depois vem 13 cartas de Paulo. Quais são? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. São cartas gerais? Agora vem as cartas gerais. Quais são? Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas. Não. Apocalipse não entra aqui. Aqui são livros proféticos. O livro Apocalipse, o que ele é? Livro histórico. Não, profético. Perdão, profético. Profético. Profecia. Ai, tá. 10 para vocês todos. O livrinho da Bíblia. Isso é coisa de criança. Alguém vai dizer para mim. É coisa de criança, você adulto não sabe. Pensou o que é isto? Eu preciso terminar a primeira parte da lição aqui. Quais são? Já vimos. Então, outra coisa é o seguinte. Já vimos tudo isso aqui. Aqui nós notamos que a autoridade da Bíblia é uma coisa interessante, eu preciso falar isso aqui. A autoridade da Bíblia é a razão pela qual ela deve ser crida, obedecida, não depender do testemunho de quem quer que seja. O católico diz que a Bíblia ela está sujeita à autoridade do Papa. Outros dizem que também fala que depende da autoridade da igreja. Não, de jeito nenhum. A Bíblia, a autoridade da Bíblia é a razão pela qual ela deve ser crida e obedecida, não dependendo de testemunho de quem quer que seja, nem de homem nem de igreja, mas depende exclusivamente de Deus, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra autorizada de Deus. Deus usou, já disse a 26, outros dizem 40, até 40 pessoas para escrever a Bíblia, num período de 1.600 anos. Entre o primeiro livro da Bíblia foi escrito e o último, um período de 1.600 anos, 16 séculos. E a coisa maravilhosa, sabe o que é? A maioria nunca se viu um ao outro, nunca se conheceu. E quando você lê a Bíblia, parece que esses homens estavam todos sentados numa mesa e foram dando sequência àquilo que o outro disse até formar o livro sagrado. Por quê? Porque o autor da Bíblia é um só. Quem escreveu são muitos homens, homens inspirados por Deus. Mas o autor da Bíblia é Deus. Foram homens santos inspirados por Deus que escreveu a Bíblia. É bom saber disto. A Bíblia procede da boca de Deus. É a expressão dos seus pensamentos e caminhos e a sua vontade para o homem. É o texto de base aqui. Para mim vale mais o que procede da boca do que milhares de ouro e de prata. Por isso ela é mais preciosa do que todas as riquezas materiais que tenho aqui. Eu disse que quem lê o Salmo 19 e lê de novo, não vamos ler mais não. A Bíblia é preciosa por causa da sua origem. A Bíblia não é produto da mente humana. Mas não foi o homem que escreveram? Vamos chegar lá. É por meio da palavra de Deus que ele se expõe quem ele é e o que ele pensa de cada um de nós. Tudo que sabemos sobre Deus é possível porque ele quis nos revelar, nos mostrar para a sua palavra chamada revelação de Deus, que foi servido em diversos momentos e diversas formas, já vimos aí para trás, se revelar. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. Eu já vi pregador dizer isso. Pastor, a Bíblia não foi escrita para
provar a existência de Deus. Se você for ler a Bíblia com esse objetivo, você vai ler do Gênesis ao Apocalipse, vai em nenhum lugar preocupação. Sabe a única definição de Deus está na Bíblia clara? Está lá em João 4:24. O que você diz lá? Deus, é isso mesmo. Deus é Espírito. Até então, não houve uma definição de Deus na Bíblia. Mas quando Deus disse a Moisés, o que disse a Moisés que ele era? Eu sou o que sou. Alguém pergunta para mim, qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Embora ninguém pode dizer isso. Só Deus podia dizer isso. Mas a verdade é que eu sou o que sou, deu o segundo sinal ou o primeiro só? Deu o primeiro. Manda não dar agora o outro tão cedo. Então, eu estava falando o quê? Vocês me atrapalharam? Eu sou o que sou. Isso define alguma coisa? Não. Se você for ler a Bíblia para encontrar um texto que vai querer provar a existência de Deus, você vai ficar decepcionado. Sabe por quê? Porque era coisa provada e testada. Ninguém sabe provar que Deus existia. Ele existia. Ninguém sabe mais isto. Sabe por que a Bíblia foi escrita? Deus quer dizer para você que Ele te ama. Essa é a razão da Bíblia. Porque qual é o versículo-chave da Bíblia? Deus Então a Bíblia foi escrita para Deus dizer para você, eu te amo. É um livro que Deus mandou escrever, sobretudo para dizer, eu amo vocês. Apesar de vocês não merecerem nada, vocês foram desobedientes, fizeram coisa errada, mas eu amo vocês. Essa é a missão da Bíblia. Aqui merece dizer o quê? Aleluia! Amém! Ou então dizer como alguém diz, amém, meu irmão? É amém? Amém não é pergunta, é afirmação. A maioria das vezes quando fala, amém, meu irmão? O que é palma? É assim. Só mandar para a escola de português. Ah, meu Deus do céu. Aí que danou tudo mesmo. Vou terminar aqui. Lembrando que a regra infalível, olha que isso aqui eu não posso deixar de dizer. Lembrando que a regra infalível de interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. O Hinaldo fala muito disso. E é a verdade. A regra infalível de interpretar a Escritura é pela própria Escritura. Quando você for lendo um texto na Bíblia e haver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer versículo, de qualquer texto, continue lendo. Você vai estudar outros textos que são mais claros sobre aquele assunto. Quem tem esse? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu acho que é o último versículo. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Alguém pergunta, o que você acha disto? O que você responde? Não acho nada, a Bíblia tem achômetro. O que está na Bíblia está, meu irmão. O que não está, você não sabe. Eu tenho muita isso aqui. A minha interpretação para esse texto, eu falei, para por aí. Se você vai ter uma interpretação para esse texto, você não conhece a Bíblia. Porque se você tem um problema de interpretar qualquer texto da Bíblia, procure na sua Bíblia, você encontra a resposta. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. A Bíblia é estudada o geral, o particular com o geral. Isto é, texto e contexto. Você quer ver um exemplo? Eu posso chegar no púlpito e dizer, Deus não existe. Está na Bíblia isto? O que é? Texto ou contexto? É um texto. Mas o que o texto diz? Diz honesto no seu coração. Mas não está lá a afirmação, Salmo 14. Deus não existe. É um texto, uma afirmação. Por isso nunca se firma doutrina em textos esparsos, separados. A Bíblia tem que ser lida e estudada, o particular com o geral. Tem uma coisa que você leu aqui na Bíblia, aquele versículo, mas na Bíblia nenhum concorda com aquilo, você não pode interpretar aqui como doutrina.
É o que muitos fazem por aí. A Bíblia se interpreta pela Bíblia, e não por si próprio. Infelizmente eu tenho que terminar. Mas há uma coisa interessante aqui, todos já leram. Alguém faltou de ler texto? Lê a senhora então. Leia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ixi, Deus me conhece melhor do que eu, hein? Deus me conhece melhor do que eu. Novamente, a nossa confissão de fé, que faz parte do nosso símbolo de fé, diz a Bíblia, sua origem é divina. Já falei isso aqui, né? Suas doutrinas são santas, seus ensinos são úteis e seus preceitos são eternos. A expressão inspiração, tem que terminar isso aqui, só isso aqui. A palavra inspiração da Bíblia significa expiração. É diferente? Inspiração e expiração é diferente? A expressão inspirada, literalmente significa expirada, significa soprada. Toda a Escritura foi expirada por Deus. A palavra significa, a Escritura foi soprada por Deus. Expirada. Comparar com lá o Salmo 33, versículo 6, diz, pelo sopro de sua boca, tudo se foi criado. Significa que a inspiração da Bíblia foi verbal e plena. As palavras da Bíblia foram dadas pelo Espírito Santo aos seus escritores. Os escritores da Bíblia não foram tornados em máquinas, ou autômatos, ou marionetes. É bom lembrar disso. Pedro escreveu na sua linguagem, sem saber que ia escrever uma Bíblia. Paulo escreveu na sua linguagem, sem saber que estava formando uma Bíblia. Mas Deus estava agindo nos corações deles. Eles não foram tomados como o criador da Sete Testemunhos de Jeová, o Smith lá, diz que o Smith ficou de um lado da cerca e Deus do outro lado falando para ele escrevendo o que Deus falava, e ele foi transformado para escrever. Não, nenhum homem que escreveu a Bíblia, ele entrou em estado de êxtase. Ele fazia exatamente aquilo que ele fazia, com a sua maneira de ser, com o seu vocabulário, com a sua coisa. Por isso, enquanto na Bíblia, cada livro é escrito por pessoa de acordo com a sua capacidade. Você viu uma epístola de Paulo? Mas quem era Paulo? Era um doutor da lei, um importantíssimo. Quando você lê a carta de Pedro, a linguagem é mais simples, eram pescadores. Quando você lê a carta lá de Amós, ele era vaqueiro, cuidava de gado. Mas é uma coisa muito interessante que a gente tem que saber, porque eles eram tomados por Deus, não eram máquinas. Deus soprou com a sua palavra o que ele queria que esses homens ouvissem, e que as suas palavras fossem interpretadas isentas de erros dos registros de fatos e doutrinas bíblicas. A Bíblia é inerrante. Tem mais um texto para ler aí, alguém? É você? É Apocalipse? É. Então leia aí. Apocalipse 22, 18 a 20. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Uma pergunta comum, a Bíblia é completa? Está aí a resposta. Se quer acrescentar alguma coisa, o que quiser fazer? Acrescente, mas como acontecer com você? Vai acrescentar as pragas sobre você. Ah, eu vou diminuir aqui, isso aqui não serve. Ele vai tirar a bênção sua. Por quê? A Bíblia está completa. Por isso que encontra texto da Bíblia aí, e ainda não foi escrito. Por que não está na Bíblia? Porque Deus não quis que fosse. Estivesse na Bíblia. Por isso não está lá. O Espírito Santo respeitou as características, o estilo de cada homem santo que Deus usou.
O Espírito Santo inspirou as ideias e as palavras dos escritores. Por isso se diz que a Bíblia tem um só autor e muitos escritores que escreveram a vontade de Deus. É a sua palavra, é a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Eu li um pensamento no início, não li. Para você pensar. Li sobre a hipocrisia da igreja. Eu li lá no livro de Philip Yancey. Perguntaram certa vez ao filósofo ateu Friedrich Nietzsche o que o torna tão negativo em relação aos crentes. Ele tinha raiva deles, né? Ele respondeu: eu acreditaria na salvação deles se eles se parecessem um pouco mais com gente que já foi salva. Entenderam isso aqui? Por que você tem tanto ódio dos crentes? Eu acreditaria na salvação deles se eles se parecessem um pouco mais com gente que foi salva. Se não entenderam, ainda depois, né? Que Deus abençoe a todos, um feliz com os irmãos, continue orando pela igreja, continue orando pelas pessoas doentes, continue orando pela Ana Clara, continue